A gente hoje tem aqui no estúdio do Bom Dia Top a psicóloga Eliane Silva Gavas, e nós vamos conversar sobre um tema que é muito sério, principalmente nos dias de hoje, que é o bullying. O bullying que para muita gente parece engraçadinho, né? Tirar sarro do outro, tudo mais. Para uns é bacana, mas para outros é uma coisa muito ruim mesmo, e é um assunto que ganhou vulto nos últimos tempos e deve ser tratado sério mesmo. E Liane, bom dia. Eu queria saber inicialmente o que é o bullying, né? O que é esse termo em inglês, que se fosse traduzido aqui pro português, o que seria? Explica pra gente. Na verdade, a palavra bullying, né, é valentão, né? Certo. E então diz respeito a um ato de agressão, uma agressão física ou moral com intenção, né? A pessoa está com intenção de agredir, e o que caracteriza o bullying é a repetição. Então aquilo está sempre ocorrendo, tem espectadores, né? E também a questão da concordância. É interessante que a pessoa que recebe o bullying, a gente chama de alvo. É meio como ela ficasse parada mesmo, porque internamente ela está concordando com aquilo, ela está aceitando aquilo para ela, né? Então, o que caracteriza o bullying é isso, essa agressão física ou moral, intencional, repetitiva e com espectadores. É meio quase um showzinho que todo mundo quer ir lá para assistir, né? Bom dia, Eliane, um prazer recebê-lo novamente aqui na Top. E o que não é o bullying? O que é uma brincadeira e não é o bullying? Na verdade, o que não é o bullying é quando as pessoas se desentendem mesmo, né, nos relacionamentos. Então, às vezes, um aluno não se entende com o professor. Então, o bullying não é uma questão pontual que ocorre eventualmente. O bullying é uma coisa que ocorre repetidamente, né? E não bullying é uma coisa que pode acontecer. As pessoas podem se desentender mesmo, né? Isso pode ocorrer. Isso não é bullying. E essa é uma questão que tem ganho os holofotes da mídia e tudo mais, e está sendo discutido nos últimos anos, e não é recente, né? Essa forma de violência sempre acontece entre as pessoas, né? Eu sempre dizia na universidade para os meus alunos, começava a aula de escolar dizendo assim, alguém aqui já sofreu bullying na escola, né? E quase todo mundo levantava a mão, porque nós somos diferentes, né? O meu cabelo é de um jeito, o meu corpo é de outro jeito, e eu sempre fui mais fortinha, né? Então eu também levantava a mão junto com meus alunos. Então, o que acontece? As diferenças não são vistas como uma coisa legal. Quando você, né, vai mergulhar, você vê um monte de peixes, você quer ir em lugar que tem peixes diferentes. E isso é bonito. Agora, as pessoas não estão compreendendo isso, né? Elas não compreendem isso há muito tempo, que a diferença é uma coisa legal, é uma coisa bonita, né? E pesquisas já na década de 70, né, mostram que o índice de suicídio tem aumentado tanto, que foi ver o que estava acontecendo. Era exatamente isso, né? As pessoas não acham bonito as diferenças. É lamentável, né? E exatamente nesse ponto, né, da não aceitação das diferenças, o que leva as pessoas a praticarem o bullying? Então, é interessante que as pessoas que vão praticar o bullying, geralmente são as pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Elas querem mostrar o avesso, né? Elas querem mostrar o que elas não são. Poder, coragem, né? Valentia, enfim, todas essas questões. Então, por que ela pratica? Ela tem uma autoestima baixa na medida em que ela hostiliza, diminui o que o outro tem de diferente dela, ela entende que ela está se exaltando, né? Ela tem essa percepção, que é equivocada, né? E a plateia começa a achar que é também, né? Então, uma concepção bastante equivocada, porque ele não está sendo superior, né? Mas para todos que estão em volta, mostrar poder, né? É uma forma de mostrar poder, mas é falsa, né? E Eliane, existem indícios, dá pra gente perceber aí que a pessoa, né, como é que a gente percebe que a pessoa está sendo alvo de um bullying aí? E aí não é só adolescente, a gente fala muito a questão de adolescente, mas adolescente, jovem, adulto, né? Depois a gente vai falar sobre um outro tema que é aqui dentro do serviço, mas dá pra perceber que a pessoa está sendo alvo? Você percebe isso? Sim, o isolamento, né? Aí a gente poderia pontuar várias coisas, a questão do isolamento, queda do rendimento escolar e a somatização. Vamos falar primeiro do isolamento. Ela vai sofrendo aquilo constantemente, porque isso é a repetição. Aquela repetição vai causando cada vez mais o quê? Ela já é uma pessoa que se coloca como alvo. Ela aceita aquilo para ela e cada vez ela vai acreditando mesmo. Nossa, eu sou muito feia, eu sou muito inadequada,
né? E o que vai acontecer com isso? Ela vai se isolar. Daqui a pouco, ela vai começar, talvez, a somatizar. Ela vai sentir dores de cabeça, suores frios, zonzura, e aí ela vai começar a dizer, eu não estou bem, então não precisa ir na escola hoje. Então, ela vai cada vez mais se isolando, ou seja, das pessoas, e se isolando, tentando ficar na casa dela, né? Eu me lembro uma vez que uma aluna, uma senhora, né, que era minha aluna, veio trazer essa situação do filho dela. E ela não entende, ela não estava percebendo. Ela: estou preocupada, meu filho não é um bom aluno, não quer mais ir à escola, está sempre doente, de manhã vou acordá-lo, ele: não estou me sentindo bem, isso é recorrente. E não passava pela cabeça dela outra questão, né? Aí eu peguei e falei assim: mas como que é lá na escola? Ele é meio quieto, né? E aí a gente foi conversando. Enfim, o que é preocupante é que as pessoas não abrem, né? Elas se isolam e não abrem, e ficam vítimas mesmo, um alvo fácil, né? E, Eliane, justamente nesse mês de setembro está acontecendo o Setembro Amarelo, que é para discutir, para prevenir, para chamar a atenção das questões relacionadas ao suicídio. Existe uma relação, qual é essa associação entre o bullying e o suicídio? Então, na verdade, nós não tínhamos observado, né? A sociedade não tinha observado, e as pesquisas hoje revelam que a segunda causa de morte dos jovens entre 15 e 25 anos, mais ou menos, no mundo hoje, é por conta do suicídio. Demorou muito para a gente acordar como sociedade para isso. Então, o que acontece? Ele é muito mais frequente, né? E os pontos aí de contato é a questão do sentimento de eu não tenho valor nenhum mesmo, a baixa autoestima, né? Ela se sente inadequada, e geralmente essas crianças, esses jovens, né? A gente pode dizer crianças, que hoje a gente também tem essa situação até na escolinha. A criança que não ainda segura o xixi, a outra fala, né? Já está zoando, né? Então, voltando, a questão familiar, ela é uma questão bastante importante, porque a gente vai ter essa questão de suicídio, essa questão de se colocar como alvo de bullying em famílias que são ou muito autoritárias ou muito permissivas. Então, nada pode, não, você não pode, você não vai, você não deve. Então, o que acontece? A criança, ela cresce com medo, né? Ou se não, assim, pode tudo, não, a indiferença e a negligência. Então, tanto pais muito autoritários, famílias muito autoritárias, como muito negligentes, omissas, acabam fazendo com que essa criança seja uma candidata potencial ao bullying e ao suicídio, né? Extremos, né? A questão do equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio mesmo. E Eliane, também tem uma outra questão, que é essa brincadeira, essa coisa dentro do ambiente de trabalho, que tem um outro nome, né? Chama mobbing, é isso, né? Isso. Que é o assédio moral no trabalho. Isso também é terrível, não é? O mobbing é novo também, né? Os estudos são novos. Até aqui em Bauru a gente tem uma professora que lançou um livro legal sobre isso, e eu tive a oportunidade de receber, logo estava lá, né? Quando ela lançou o livro. E, na verdade, o mobbing é exatamente um tipo de bullying, mas ocorre dentro do ambiente de trabalho. E ali tem também essa questão de querer se sobressair. A pessoa que pratica o bullying, o mobbing, ela tem uma baixa autoestima e ela precisa se sentir melhor, mais valorizada do que o outro. E tem também no ambiente de trabalho a questão de que eu quero me dar bem para que eu seja visto e eu quero promoção. Então, meio que a questão de disputa, competição. A gente tem a sociedade hoje, a gente tem visto a questão econômica e poucas vagas de trabalho, então ele também quer digamos assim, né? Sobressair. Sobressair. Né? Ele quer melhorar o passe dele, né? E aí ele pratica isso. E aqui dentro, hoje, a gente já tem questões trabalhistas. Já teve pessoas que ganharam muito dinheiro
por conta de entraram no processo. E o mobbing, ele ocorre entre pessoas do mesmo nível hierárquico, ou entre o patrão e o empregado, ou até pessoas abaixo de você da hierarquia que praticam aquilo com você no sentido assim de desestabilizar você e até tentar ocupar o seu lugar. É uma coisa complicada também, né? E aí envolve questões legais também. Empresa, né? E Eliane, em relação ao bullying, também ao mobbing, né, aos assédios de modo geral, como que as pessoas que estão junto com quem sofre devem lidar? Porque é um ponto muito delicado, né? Você disse na questão de perceber as reações, tanto de criança como adolescente, ou até mesmo adulto, mas quais devem ser as atitudes que as pessoas que estão ao lado, a família, os principais amigos, devem ter com quem sofre esse tipo de assédio, bullying de modo geral? Então, é justamente isso. A pessoa que sofre bullying, na verdade, a primeira coisa, ela precisaria estar conversando com seus amigos, com a professora, com a direção, com a família, né? Então, como ela tem a tendência a se isolar, porque ela tem medo de se expor, né? Olha só que paradoxo, né? Verdade. Ao mesmo tempo que ela é alvo, ela fica ali, esperando. Ela tem medo, né? Nós somos assim, pessoas são assim, nós somos interessantes, né? Apresentamos sentimentos e pensamentos conflitantes, na verdade, né? Então, a atitude é conversar, dialogar. O diálogo é a coisa mais importante. Agora, nem sempre as pessoas estão preparadas para esse diálogo. Então, o que eu entendo é que é preciso muito mais informação e formação. Principalmente dentro da escola, de pais e de professores, da direção, eles precisam estar informados e terem mesmo contato com cursos, participarem de eventos para aprofundar o seu conhecimento, para ele estar mais sensível, né? E perceber também e criar um ambiente apoiador. Porque às vezes a criança até vai e fala assim, acha, isso não é nada, eles estão brincando, né? A gente tem que sorrir com as pessoas e não rir das pessoas, né? É verdade. Esse é um belo pensamento mesmo, sorrir com, né? E não das pessoas, né? Ô, Eliane, pra gente já ir chegando no final aqui, né? Passa rápido, hein? Já estamos acabando o nosso bate-papo. Qual é o destaque que se faz aí, e algumas reflexões relacionando o bullying, o mobbing, o suicídio e outros fenômenos que estamos enfrentando? Só lembrando que no começo desse ano, esse assunto veio à tona, né? Por causa daquele jogo lá da baleia azul, por conta de de um seriado que a Netflix lançou também, né? Muito bom, 13 Reasons Why e outros filmes que vêm abordando essa temática. Parece que o assunto está na superfície agora, né? Mas qual é a relação disso tudo? Na verdade, e tem o cyberbullying também, que a gente não comentou aqui, disso, né? Que é pela internet. Então, olha, o que eu tenho refletido, né? Eu acho que a gente tem refletido quando a gente lê, pesquisa, né? Paradoxalmente, né? Os países considerados mais felizes, tem isso também, né? Mais felizes, Finlândia, Nova Zelândia, até estive lá, os mais felizes que têm um IDH mais alto são os que têm mais suicídio. Pois é. Olha que paradoxo. Então, veja bem, ter moradia, ter trabalho, ter todas as coisas que eu preciso e até ter coisas que eu não preciso, não se revelou como uma resposta para não felicidade, né? Olha só, né? Ou para infelicidade. Apesar de serem considerados os países mais felizes do mundo e as pessoas dali poderiam também ser consideradas, o índice maior de suicídio são nesses países. Então, a gente fica pensando assim, que a sociedade do ter não trouxe as respostas. Porque, na verdade, nós somos pessoas... O importante é ser e não ter. Então, me lembra um pouco até, apesar da gente ter várias críticas aí ao Maslow, né? O Maslow dizia que a gente precisa ter as necessidades básicas supridas. Então, quando eu tenho comida, depois eu tenho moradia, tenho abrigo, eu tenho tudo. Chega numa hora... Aí a gente chega no topo da pirâmide e a gente pensa o seguinte, peraí, eu tenho tudo isso, mas por que eu não estou feliz? Aí a gente lembra da Madre Teresa de Calcutá. Eu não estou feliz porque eu só fico feliz quando eu olho ao meu redor e vejo que as outras pessoas também estão.
Então a sociedade do ter não traz a resposta, mas uma sociedade do ser. Então a gente precisa refletir e buscar formas, uma sociedade mais justa, em que eu tenha alegria também, porque o outro também tem alegria, né? Porque o outro também tem as coisas, né? É isso aí. Belas reflexões, muito bem. Você ouviu, né, Martins? Você fica falando que eu tô acima do peso, você tá fazendo bullying comigo, eu tô fazendo uma denúncia aqui no rádio, denúncia, tá denúncia. Bom? Denúncia, tá bom? Então, por favor, não fale mais da minha barriguinha. Não, mas aí não é bullying, aí é... realidade. Né? Não. Aí é realidade, não, né? aí não é nem realidade, aí é você incentivar a pessoa. Tá. Não tem também isso. Isso mostra o quanto ele quer Eu me você preocupo. bem. Isso tem a ver com a saúde. todo dia. Aí é outra coisa. É igual, por exemplo, quando tem o pai e o filho ali, o pai quer que o filho estude, então ele incentiva o filho a estudar, ou seja lá, as outras atividades. Bem. É a mesma coisa com o Eduardo, é um Então, incentivo para ele andar de bicicleta, Ele quer que para ele você fazer seja mais exercícios. saudável. Então isso não é bullying. Não, porque o Eduardo Magalhães, no final do ano ele vai pegar uns dias de folga aí, né? Ai, tá Então ele tem que tá bem, né? Para Sim, aproveitar os dias de folga, não é verdade? Então, mas que a gente não fique preso justamente aos paradigmas. Pois é, né? Não é Lógico. verdade? Ou seja, tem que ser slim, fininho. Não precisa disso, não. A gente precisa ter saúde, Tá né? certo. não, porque depois ele vai dar umas corridas aí nas praias, ele vai correr 5 minutos e vai estar cansado. Vai ficar ruim, né, Daniel Martins? Não, é Então, uma aproveitar bem as férias mesmo, tem que já Tá começando certo. a se preparar Isso agora. mesmo. É uma brincadeira, viu, gente? A gente, na verdade, fala isso. O Daniel também tem um corpinho de bailarino espanhol, né? Aí fica difícil competir. Não dá. Não chega tanto, não chega tanto. Mas é isso aí. Eu acho que isso que é bacana, né, Eliane? Esse tipo de brincadeira, ela é sadia. Mas quando isso, você faz um tipo de brincadeira, eu fiz então de brincadeira mesmo, eu fico ofendido quando a gente usa isso como brincadeira, né? E aí é ruim, né? É prejudicial, né? Então essa é a levada que temos que ter. A gente tem que brincar juntos, rir juntos, né? E não rir do outro, né?